O advogado Felipe de Almeida Ramos Baima Souza está pronto para a sustentação oral? Presidente, eu só queria mencionar uma questão, que eu fiz o pedido prévio para dividir o meu tempo com a parte recorrente. O José Américo foi deferido e a gente vai utilizar dos 10 minutos em conjunto. Eu farei a primeira parte e ele fará a segunda. O senhor disse que foi deferido por quem? Eu fiz o pedido à secretaria e me foi informado à secretaria que foi deferido. Eu coloco em votação aqui no colegiado se há alguma objeção, primeiro ouvindo a douta relatora, se há alguma objeção em dividir a sustentação oral entre o senhor Felipe de Almeida Ramos Baima Souza, advogado, e o interessado, no caso aqui, José Américo Santos. Senhor presidente, desde que restrito aos 10 minutos, eu não faço objeção. Perfeito. Alguma objeção? Não havendo, então, Vossa Excelência vai dividir o tempo restante, o senhor faz uso da palavra primeiramente, e o tempo restante fica a cargo do senhor José Américo Santos, ok? Perfeito, presidente, então, eu agradeço muito. Muito obrigado. O senhor tem 10 minutos a partir de agora para a sustentação oral. Perfeito. Primeiro, eu queria saudar esse nobre conselho, na figura do doutor Ailton Flávio Vec, presidente, a relatora doutora Eliane Ferreira Favaro, e queria dizer uma satisfação muito grande ter saído de Brasília, me deslocado até aqui, na minha terra querida, meu estado, que é o Goiás, e fazer essa sustentação oral. O caso invoca aí o manto sagrado do Ministério Público, que é justiça e legalidade, e isso nos faz estar aqui presentes, defendendo, né, a Constituição Federal, que reservou a esse brilhante órgão a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais. Eu sempre menciono que, muitas das vezes, o MP é a última tábua de salvação e, na minha visão, com certeza é um sustentáculo da democracia, do Estado democrático de direito. Como bem colocou a relatora, senhor presidente, o fato aqui é simples, né? A notícia de fato colocada pelo recorrente, bem colocada pelo promotor Ramiro Martins, na sua decisão, noticia o fato que teve continuidade no âmbito da segunda promotoria de Cristalina para apurar dois fatos. O que está se discutindo aqui são dois fatos. Um, a suposta invasão de área verde, que já vou mencionar que não é mais suposta, e dois, a alegação de improbidade decorrente da desídia dos servidores públicos responsáveis por essa fiscalização. E com todo respeito e divergindo do promotor Ramiro, obviamente, com muito respeito a esse promotor, ele teceu alguns comentários em sua decisão e eu gostaria de fazer essa leitura. Oficiada a respeito, a Prefeitura juntou cópia integral digitalizada do procedimento administrativo que teve início com o protocolo feito pelo noticiante José Américo dos Santos. O que se detectou no processo, presidente, foi claramente que, após a denúncia do recorrente, que quando detectou esse fato, comunicou imediatamente à administração pública em 2019, somente depois dessa denúncia, denúncia de fato, dessa notícia ao Ministério Público, é que, de fato, a administração pública se movimentou, fez uma visita em loco e, pela própria decisão do promotor, e ele diz aí claramente, se detectou que, de fato, era uma área verde pública e que existia a invasão de área pública. Mas aqui o que está discutindo, presidente, não é o fato da administração pública ter se movimentado ou não, em que pese foi muito tardiamente. O fato é que, após a denúncia de José Américo, se constatou em visita em loco que a terra é pública e está invadida, e aí nada aconteceu. Esse é o grande problema. E aí, como a gente vem lá do conceito de improbidade, não é só a prática visando o fim proibido, mas também retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, seguindo o diapasão desse raciocínio, e em que pese a fundamentação colocada pelo nobre promotor, não há motivos para arquivamento dessa investigação. O que se notou é que, até o momento, o invasor continua residindo em área pública. O que ocorreu? Um dos fatos também colocados aqui pelo promotor é de que esse fato foi judicializado
e que foi solucionado, que não confere com a realidade da data máxima vênia. O processo civil em que eu fui patrono da parte recorrente tratava-se do lote ao lado, lote particular do recorrente, que conseguiu êxito, juntei a sentença no procedimento administrativo, demonstrando que ele conseguiu a posse do seu patrimônio, do seu imóvel. Porém, o invasor pulou de forma ardil do patrimônio particular do recorrente para o lote público ao lado. E aí, o recorrente, presidente, que é perito há 22 anos da Polícia Civil do Distrito Federal, acostumado a lutar pela justiça, por batalhar pela legalidade, e essa é a função de todos nós, seja o servidor público, seja os membros desse douto colegiado, e seja a minha pessoa como advogado, ele começou uma via crucis, presidente. E não foi simplesmente 1, 2 ou 3 vezes. Eu narro na petição recursal, ele foi exatamente 49 vezes falar na administração pública com várias pessoas e não houve solução. Então, esse é o grande problema. Primeiro, houve improbidade dos funcionários da administração? A gente se constata facilmente isso, presidente. O invasor continua no lote e até o momento não fizeram nada e não noticiaram em procedimento algum qualquer medida, senão a visita em loco, que foi constatada a invasão e a ilegalidade. E segundo, o que espera o recorrente? Que o Ministério Público, que é a tábua de salvação da sociedade civil, possa dar jeito nessa situação de ilegalidade, porque encontra-se uma área pública com um invasor destruindo a área verde, e o que se espera são essas duas questões, presidente. Uma, que possa se investigar a conduta dos agentes públicos que até o momento não tomaram nenhuma medida para efetivar a retirada do invasor de área pública, e que o Ministério Público, como defensor, fiscal da lei, defensor da sociedade civil, possa dar um jeito a essa situação. Então, por isso, presidente, a gente pediu aí que seja conhecido e provido esse recurso para desconstruir esse arquivamento, investigar esse caso e dar uma resposta para esse recorrente, um policial civil do Distrito Federal aposentado e que acredita, assim como eu, nesse colegiado. Por fim, passando aqui, antes de fazer essa sustentação, passei ali pelo corredor de Vossas Excelências e vi ali estampado um dos valores do MPGO, que é coragem. Então, antes de passar a palavra aqui para o recorrente, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem do célebre filósofo Sêneca: a coragem conduz às estrelas e o medo à morte. Minha gratidão aos senhores, muito feliz por estar aqui sustentando no Estado e principalmente nesse órgão tão respeitado que é o Ministério Público. Presidente, vou passar a palavra para o recorrente. Muito obrigado. Ok? Primeiramente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade que Vossas Excelências estão me dando de poder manifestar a minha indignação. O aspecto jurídico, o doutor Baima, que é o habilitado para isso, ele já o fez e muito bem. Esclareceu exatamente crucis, e aqui me resta, o meu último recurso são Vossas Excelências. Eu trabalhei, sim, 22 anos produzindo peças para a justiça, acreditando na justiça. E eu não posso ter esse exemplo que vai me entristecer. Eu estou angustiado, porque é uma coisa lógica, é uma coisa para mim, que eu trabalhei com a prova material, com a prova clara. Fica difícil para mim reconhecer que a morosidade dos administradores do município, eu não tenho justificativa para isso, Excelências. Então, eu peço, é um clamor que eu estou fazendo a Vossas Excelências. Me deixe continuar confiando na justiça. Eu confio, porque eu também fui um servidor. Eu fui um auxiliar da justiça judiciária e produzi laudos. E, graças a Deus, eu nunca produzi peças que eu nunca fui chamado para esclarecer. Tenho amizades com promotores, com juízes em Brasília. Então, era isso que eu queria falar. Eu vou me limitar a isso. Gostaria de falar muito mais, mas em respeito ao que é estabelecido aqui, eu agradeço profundamente, confiando nos senhores, que vai ter uma resposta coerente e justa. Muito obrigado.
Senhor presidente, o senhor me escuta? Eu escutei agora. Me escutaram? Sim. Os senhores escutaram a última parte? Sim, escutei toda a sustentação. Ah, certo. Perfeito. O pessoal de lá. Doutor Vinícius? Doutor Vinícius? Senhor presidente, estão me escutando? Eu estou te escutando. Pois é, será que o presidente também? Parece que lá não está. Parece que cortou lá. O advogado está me escutando? Estou, relatora. Doutora relatora, estamos ouvindo perfeitamente. Iniciar a sessão. Então, estamos reiniciando a sessão e a transmissão. Nós vamos fazer aqui uma observação. Conselheira Eliane, doutor Felipe, advogado, o senhor José Américo. No final da manifestação do doutor Felipe, nós perdemos o sinal, houve uma queda. E ele estava ocupando 6 minutos e 16 segundos naquele momento. Então, nós vamos restituir o tempo a partir de agora e chamamos, se o senhor entender assim, o senhor José Américo para fazer a sua sustentação, porque nenhum trecho da sustentação dele foi possível de ser apurado pelos membros do Conselho Superior. Doutora Eliane chegou a ouvir, doutora Eliane? Senhor presidente, eu ouvi sim, toda a sustentação do advogado e a do seu José Américo, ouvi tudo. Eu também ouvi. Os demais, aqui, os presentes aqui não conseguimos ouvir. Eu ouvi. Portanto, os que não estavam aqui presencialmente aqui conseguiram, porque caiu o sinal aqui da nossa sala. Ah, tá. Então, eu vou chamá-lo novamente para que ele possa fazer, então, a sua sustentação oral e todos acompanharem aqui pelos canais de comunicação também, porque está sendo transmitido, a sessão está sendo transmitida. Senhor José Américo, boa tarde. Boa tarde, presidente. Obrigado. Agradeço a vossas excelências a oportunidade até de poder repetir a minha explanação. Olha, o meu clamor... O senhor tem, então, o tempo restante... Desculpe, senhor José Américo, o senhor tem o tempo restante agora, será iniciado agora, a partir dos 6 minutos e 16 segundos para a sua sustentação. Portanto, um pouco menos de 4 minutos. Com a palavra. Ok, meus sinceros agradecimentos a vossas excelências pela oportunidade de eu estar aqui, relatando a minha angústia, a minha via crucis, como está relatado no meu recurso aí. O doutor Baima já fez a defesa da parte jurídica. Eu venho aqui apenas com a vontade de expressar essa minha angústia. Eu não entendo, eu não compreendo. Eu, como profissional, eu fui perito da Polícia Civil do Distrito Federal produzindo peças para a Justiça,
para tentar tornar a coisa o mais verossímil possível, auxiliando o julgador. Eu fui um auxiliar da justiça judiciária. Eu acredito na razoabilidade, na veracidade, no julgamento justo, correto, na legalidade. O que eu venho clamar a Vossas Excelências é isso, é simplesmente isso. Essa pessoa está invadindo uma área pública. A solução do meu caso eu tenho, mas eu não consigo, pela minha formação, eu não consigo ver esse aspecto como justo, como legal. Eu recorri, eu fiz uma via crucis, procurando todos os gestores municipais, e não obtive resposta. Como o doutor Baima falou, alguma coisa só foi feita quando nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público local do município. É isso. É o que eu quero pedir aos senhores, rogar, por favor, que eu continue acreditando na justiça, que a justiça está acima de tudo, que não pode ter favorecimentos outros para promover a ilegalidade. É isso, é essa palavra que eu agradeço a vocês, tá? Para poder expressar essa minha angústia. Eu não estou pedindo nada ilegal, eu estou pedindo a legalidade, o respeito ao ordenamento urbano. Aquela área é uma área que precisa dessa seriedade, ela está muito conturbada. Gestores públicos que não estão enxergando isso direito. Essa é minha... Eu não tenho nem adjetivo para falar. Por favor, socorro, vamos... Me ajudem a só colocar a justiça em pauta, visível, mostrar que ela tem que ser respeitada. Obrigado, muito obrigado. Me desculpe esse meu estado aqui, mas já é um caminho que eu estou percorrendo, e o meu último recurso, a minha última esperança são vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu devolvo a palavra à nobre relatora para emissão de seu voto. Decido. Trata-se de procedimento de notícia de fato instaurado para acolher representação do senhor José Américo Santos, que noticia invasão de área verde situada no loteamento Mansões Marajó em Cristalina. Liminarmente, vislumbro que o recurso é próprio e tempestivo, nos termos do artigo 7º da Resolução 09/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, razão por que deve ser conhecido. Adentro ao mérito. O recorrente, ainda na fase da representação, argumenta que teve seu imóvel, a área verde que confronta, invadida, inclusive com a construção de casa em alvenaria. No entanto, quanto à invasão de seu imóvel, foi ajuizada a ação de reintegração de posse e obteve êxito com o julgamento pela procedência do mérito. Em relação à área verde, em que pese não conhecer a propriedade da área, noticiou o fato a diversos órgãos e agentes públicos do município de Cristalina. No entanto, até que o fato fosse levado ao conhecimento do Ministério Público, não empreenderam nenhuma medida para a solução da ilegalidade. Nesse ponto, requisitada a cópia integral do procedimento administrativo instaurado pelo município do pleito do recorrente, verificou-se que o procedimento foi instaurado em 22/5/19 e só teve impulso a partir de 16/1/2020, mesmo período em que o Ministério Público oficiou o município para prestar informações sobre o caso, a saber, em 8/1/2020. Ademais, em que pese a regular instrução do procedimento instaurado pelo município, em nenhum momento se buscou identificar a propriedade da área em questão. Nesse arcabouço procedimental, ao final sobreveio o arquivamento com a seguinte motivação. Como dito no despacho de 2 de julho de 2020, essa notícia de fato teve continuidade no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Cristalina para apurar 2 objetos: suposta invasão de área verde e alegação de improbidade decorrente da desídia proposital dos servidores públicos responsáveis pela fiscalização. Oficiada a respeito, a Prefeitura juntou a cópia integral e digitalizada do procedimento administrativo número 13.040/2019, que teve início com protocolos feitos pelo noticiante José Américo Santos, referente à invasão em terra pública. No âmbito do referido procedimento administrativo, mais precisamente em janeiro de 2020, abro parênteses, depois da instauração dessa notícia de fato,
Foi proferido, fecha parênteses, foi proferido o despacho do Procurador-Geral do município, determinando que os fiscais municipais procedessem à vistoria em loco, a fim de identificar se a área objeto do litígio era, de fato, área verde e se pertencia ao município ou a algum loteador. Em junho de 2020, sobreveio vistoria complementar, assinada pelo fiscal Kleber Henrique Garbim da Silva, que ele verificou não só que se trata de área verde, mas que, de fato, houve invasão. Forçoso concluir, portanto, que não procede a alegação de desídio por parte dos fiscais municipais, pelo que não se justifica a atuação ministerial na seara da improbidade administrativa. Quanto à invasão, como dito em outra oportunidade, trata-se de questão já judicializada e que, portanto, deverá ser resolvida no âmbito da ação de reintegração de posse. Indica o número dos autos. E o caso, portanto, de arquivamento da notícia de fato, conforme o artigo 6º, quanto à improbidade e quanto à invasão da área, da Resolução 009/2018. Fecho aspas. Da decisão supracitada, verifica-se que o promotor de justiça considerou que, com a simples instauração do procedimento administrativo e com as diligências realizadas para sua instrução, não houve omissão do poder público, porém deixou de considerar que o município diligenciou no caso apenas quando oficiado pelo Ministério Público. Também ressalta, no que tange à invasão, que a matéria foi judicializada e, portanto, será resolvida pelo Poder Judiciário. Contudo, como demonstra o recorrente em suas razões, a ação de reintegração de posse teve por objeto apenas o imóvel de propriedade do recorrente e não abrangeu a citada área verde. Diante desses argumentos, salutar que o presente recurso seja provido, uma vez que a desídia do poder público é flagrante e que, porque se presume, ante a ausência de informações em contrário, que a invasão da área verde ainda perdura e deve ser solucionada. Portanto, requer o provimento do apelo recursal, pois as diligências se mostram incompletas e reivindicam por uma acurada investigação. Diante de tais constatações, voto pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos do artigo 101 do Regimento Interno deste. E, se acolhido o voto pelos demais componentes do Conselho Superior, deve os autos serem devolvidos para que o promotor de justiça faça juízo de retratação e, não retratando, que seja providenciado o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para designação de outro promotor de justiça para presidir o procedimento. E ficou assim emendado. Notícia de fato, invasão de área verde, município de Cristalina, ausência de medidas para solução de irregularidade, suposto ato de improbidade administrativa, arquivamento, recurso provimento. Trata-se de comprovada invasão de área verde ocorrida no loteamento Mansões Marajó em Cristalina e suposta omissão do poder público em adotar medidas para o saneamento da irregularidade. Diligências apontam a veracidade da notícia e demonstram suposta desídia do poder público local. Arquivamento motivado pela ausência de outras providências a serem adotadas, uma vez que o requerente ajuizou a ação de reintegração de posse e a ilegalidade foi sanada. Investigação instaurada para apurar fato distinto daquele que foi objeto da ação de reintegração de posse, porquanto, neste procedimento, busca-se a desocupação de área verde que também foi invadida. Ausência de diligências que busca a identificação da propriedade da citada área verde. Omissão do poder público comprovada nos autos, pois, em que pese a ciência anterior do fato, os agentes públicos locais só diligenciaram por impulso do Ministério Público. Necessidade de instauração de inquérito civil para apurar a invasão da área verde e dos supostos hábitos de improbidade administrativa. Recurso conhecido e provido. Assim que eu voto, senhor presidente. Muito bem. A relatora, conselheira Eliane Ferreira Fávaro, conhece o recurso e provê. Vou colher os votos. Como vota a conselheira Leônidas Bueno Brito? Acompanho a relatora, senhor presidente. Como vota conselheiro Sérgio Abinagem Serrano? Com a relatora. Como vota conselheiro Aguinaldo Bezerra Lino Tocantins? Com a relatora, senhor presidente. Como vota conselheiro Vinícius Jacarandá Maciel? Com a relatora, senhor presidente. Como vota conselheiro Oswaldo Nascente Borges? Com a relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e provido nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor Felipe. Muito obrigado também, senhor José Américo. Eu que agradeço, presidente. Uma Queria boa saudar tarde. mais uma vez esse doutor do Conselho. Boa tarde. Boa tarde.